Porque no nosso homem natural, todos somos egoístas. Nós somente, a pessoa que mais amamos somos nós mesmos. Então, irmãos, nós não temos essa natureza de amar uns aos outros. Aí então ele mostra Caim. Vamos lá, Caim. Não é? Segunda, né, 1 Timóteo 3. Não segundo Caim, que era do maligno e assassinou a seu irmão. E por que assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Irmão, Caim era do maligno. Maligno foi o próprio Lúcifer, que Deus havia criado como um dos primeiros anjos, de uma forma perfeita, bela e cheia de sabedoria. E ele se rebelou contra o Senhor. E ele achava em Isaías 14, podemos até olhar, Isaías 14, versículo 12 diz assim: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como fosse lançado por terra, tu que debilitava as nações. Você era tão forte, você era, né, tinha uma ocupação tão grande. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, acima de outros anjos, eu vou exaltar o meu trono. E no monte da congregação me assentarei. Que é monte da congregação? Deus congrega os líderes dos anjos de tempo em tempo. Esse é o monte da congregação. Ele queria se assentar ali como se fosse o presidente da mesa, né? E nas extremidades do norte, que é onde está o trono de Deus. Subirei acima das mais altas nuvens. Eu não quero ver ninguém em cima de mim. Acima de mim, né, só Deus, mas eu quero que Deus fique do meu lado. Serei semelhante ao Altíssimo. Veja a audácia, né, a prepotência desse anjo. Por isso Deus o lançou, né, versículo 15: contudo serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Ele achava que Deus precisava dele, e sem ele Deus não tinha como reinar, governar sobre a criação, as criaturas. Porque Deus é um Deus criador, não conhece a criatura, não é uma criatura para conhecer outra criatura. Então precisava dele para reinar juntamente com Deus, para lidar com os assuntos das criaturas. Então ele queria ser o número 2, queria ser aquele que, em nome de Deus, governasse sobre as nações. Mas mal sabia ele que Deus havia já no seu propósito eterno, já havia estabelecido Cristo como esse que iria herdar as nações. Estou certo ou não? Não está em Hebreus capítulo 1? Como está? Hebreus, é isso, né? Capítulo 1, versículo 1: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. Então Deus estabeleceu Cristo para ser esse que Satanás queria ser. Lúcifer queria estar nesse lugar, mas Deus não o escolheu.
Por que a Bíblia aqui fala do exemplo de Caim? Porque Deus não se agradou de Caim e das suas ofertas. Deus se agradou de Abel e das suas ofertas. E Caim ficou com semblante caído. Caim ficou bravo, indignado. Caim ficou com inveja de seu irmão, e a inveja gera ódio. Passou a odiar seu irmão, e o ódio gera homicídio. Então, Lúcifer, na verdade, Lúcifer que se tornou na rebelião, queria uma posição que Deus não deu para ele, então ele se rebelou. Ele, desde então, ele passou a lutar, se opor contra Deus. Ele se tornou Satanás, e Satanás tem um significado de adversário de Deus. Salmo 2 deixa muito claro isso. Salmo 2, versículo 1: Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Por que os gentios, as nações estão enfurecidas? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram. Conspiram contra quem? Contra o Senhor, contra Deus e contra o seu ungido Cristo, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Quer dizer, quando o homem comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, que Deus disse para não comer, abriu porta para o pecado entrar no mundo, e pelo pecado a morte entrou. Isso está em Romanos 5:12, abriu a porta para a morte, e a morte passou para todos os homens, e a morte passou a reinar, governar essa terra. Ó Senhor Jesus. E Satanás, como dominador desse mundo, ele domina todas as nações e todos os líderes das nações. Ele tem feito um projeto, um trabalho que vem fazendo há tempo, um sentimento contra Deus, anti-Deus e contra Cristo. Pouco a pouco está sendo produzido em todas as nações. Você pode ver, está sendo produzido. Aí a intenção é de romper todos os laços com Deus e todos os laços com Cristo. Aí versículo 4 diz: ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Aí versículo 6 deixa bem claro a quem Deus constituiu rei e governar sobre as nações. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Quem é este? É Jesus Cristo. Ele veio ser um homem humilde, se esvaziou, contrário de Lúcifer. Ele se esvaziou, se humilhou, veio na forma de um servo, como homem, só sabia servir, humilde. E Deus então o ressuscitou depois da morte, e Deus o constituiu, rei. E no dia da sua ressurreição, Deus o fez seu filho. Jesus Cristo, homem, se tornou filho de Deus. Versículo 8: pede-me, eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Deus deu para quem? As nações. Deus deu para quem a possessão da terra? Deus deu para Cristo. Por isso, irmãos, Lúcifer se tornou Satanás, morre de inveja de Cristo e morre de ódio por Cristo. E quando Cristo veio à terra, fez de tudo para matá-lo, e conseguiu matá-lo. E foi à cruz, nosso Senhor Jesus Cristo, por causa desse ódio. Então ele projetou esse ódio sobre o Caim, tá? Então vamos
dá uma olhada o que aconteceu com Caim em Gênesis 4. Dá para a gente ver alguma luz aqui. Gênesis 4, versículos 4 e 5. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. E qual foi a reação de Caim? Irou-se, pois sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. E o Senhor foi em socorro de Caim. O Senhor ainda tentou ajudar Caim. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Você não foi aceito? Tem alguma coisa errada. Se você buscar luz e vir até a mim, você vai ver como você pode ser aceito, certo? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Não sei se vocês entenderam bem esse versículo aqui. Aqui diz assim: se você proceder mal, quer dizer, continuar com inveja, odiando o seu irmão, se você continuar nesse mal, né? Você sabe que o pecado jaz à porta. Pecado está ali, ó, deitado ali na porta, na sua porta. O pecado aqui, irmãos, é personificado, é uma pessoa. Quem é o pecado aqui? É o diabo que está lá, instigando Caim. Continua instigando Caim. Caim, olha como Deus é injusto. Você trabalhou na terra, trouxe fruto da terra, com o suor do seu rosto. Deus não te aceitou. Deus aceitou a oferta de Caim, que foi criar ovelhas. Ele não precisa usar enxada, né, para arar a terra, trabalhar na terra, né, e você suou muito mais do que ele, trabalhou mais do que ele. Deus não te aceitou. Deus aceitou Abel. Em vez de Caim procurar saber como agradar ao Senhor, ele ouviu a instigação de quem quer projetar essa mesma raiva que ele tem contra o ungido de Deus. Ele quer projetar em Caim. Então Deus avisou ele: o diabo, o Satanás, está ali à porta. Se você continuar permitindo que ele trabalhe no seu coração, né, você vai cair. Cumpre a você dominá-lo. Nessa hora, irmãos, o seu desejo será contra ti. O desejo de Satanás não é a favor de você, não. Tem gente que fala: Satanás está me defendendo, que bom. Não, o seu desejo, na verdade, é contra ele, quer destruir. Não cai na conversa dele. Quando Eva e Adão comeram do fruto do bem e do mal, não pensa que agradaram, né? Fizeram bem, não, porque a serpente fez um favor para Adão e Eva. Não, fez tremendo mal para eles. Por isso, irmãos, o seu desejo será contra ti, cabe a ti, né, dominá-lo. Por isso, irmãos, não caia na conversa do inimigo de Deus. Ele quer te destruir. Então, mesmo mesmo Caim, com raiva, com ódio, Deus ainda deu uma chance para ele não permitir que Satanás projete, né, em Caim a raiva que ele tem contra Cristo, contra o ungido de Deus. E Caim não atendeu, né? E essa palavra, o seu desejo, se você olhar
em original, ali, hebraico, significa um desejo de homem por mulher ou mulher por homem, ou uma espécie de avidez. Quer dizer, Satanás estava provocando uma avidez muito grande dentro de Caim, que era difícil dele controlar. O desejo era muito forte de matar Caim, né? Então, Deus ainda deu essa chance. Ele não aproveitou a chance e matou o seu irmão Abel. Por isso que Deus imputou esse homicídio na conta do diabo. Isso está em João 8:44. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então Deus lhe imputou esse homicídio do princípio de Caim ter matado Abel. Esse homicídio, a culpa do homicídio está sobre o diabo.